Glória a Deus. Queria não dar continuidade, não pregar o que já foi pregado, né? Mas nós tivemos 2 sábados aqui, foram 2 dias de vida eficaz, os últimos 2 sábados, os outros 2 últimos vida eficaz. Quem estava aqui? Acho que alguns irmãos estavam. E Sérgio ensinou maravilhosamente bem. Eu até falei com ele, depois até o Arthur comentou também. Eu falei, nossa, eu nunca vi uma aula de doutrinas básicas desse jeito. Foi maravilhoso. E eu me alegro demais com isso, porque quem é cristão deve viver a doutrina de Cristo. Amém, irmãos? Nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos crendo, falando, publicando, até nas redes sociais, frases e doutrinas que não são doutrinas de Cristo. Já vi irmãos publicando na internet frases e conceitos que são doutrinas espíritas, né? E às vezes inocentemente, não intencionalmente, mas inocentemente, as pessoas estão crendo em coisas que não são doutrinas do cristianismo. Mas uma vez que nós nos autodenominamos cristãos, nós precisamos crer na doutrina de Cristo. Existem doutrinas de homens, como a gente aprendeu na aula aqui, doutrina de homens, doutrinas de demônios, né? Doutrinas de anjos caídos, mas existe doutrina de Cristo, e é essa doutrina que nós cremos. Eu não vou falar sobre doutrina básica, né? Mas eu vou falar contigo com relação a uma doutrina, né? Faz parte da doutrina de Cristo, que é a doutrina do batismo no Espírito Santo. Amém? Sérgio, ele apenas pontuou que o batismo é uma doutrina de Cristo. E para quem não estava na aula, se você puder abrir sua Bíblia, em Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim, Hebreus capítulo 6, verso 1, gostaria que você prestasse bem atenção nisso, irmãos, porque quando a gente está muito firmado e bem firmado com relação ao que é a doutrina de Cristo, a gente não vai ser enganado tão facilmente, nem a gente vai ficar confundido, nem a gente vai ficar assim, escandalizado com algumas coisas, nem a gente vai ficar cheio de dúvida, mas a gente vai entender, não, isso aqui é uma doutrina de Cristo, então isso aqui eu posso seguir, isso aqui eu posso me espelhar, isso aqui eu posso duplicar em minha própria vida esse tipo de comportamento, esse tipo de crença, porque isso aqui é uma doutrina de Cristo. Então, somente para pontuar para vocês esse capítulo de Hebreus, diz assim, verso 1, né? Por isso, pondo de parte, eu estou lendo na revista atualizada, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, fala assim, Cristo tem doutrina, né? Cristo, ele tem uma forma de nos ensinar, e ele tem um comportamento e uma lição. Doutrina fala de ensinamento, né? Ele tem um ensinamento para a sua igreja. Então, os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele diz aqui, deixando-nos levar para o que é perfeito, né? E deixando a doutrina básica e lançando-nos para o que é perfeito. Não lançando de novo a base de... Aí ele fala aqui a doutrina, né? Os 6 pontos da doutrina. Arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, ensino de batismos, e a gente vê que a palavra batismo aqui está no plural, não é no singular, não é um só batismo. A Bíblia fala de 3 tipos de batismo, né? O batismo no corpo de Cristo, que é o novo nascimento, o batismo nas águas, que é uma doutrina que todos vocês já conhecem muito bem, mas Jesus também falou sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo, amém? Irmãos, isso é muito importante para os dias de hoje, porque a palavra de Deus nos ensina que o batismo no Espírito Santo, ele tem o propósito, vários propósitos na vida do crente, mas um deles é nos deixar sensíveis ao Espírito. É nos fazer com que a gente seja mais sensível àquilo que o Espírito Santo está falando com a gente. Então, o que é que a gente tem visto nos dias de hoje, na maioria dos cristãos? Não estou falando da gente, que a gente já está mais ensinado, mas na maioria dos cristãos que a gente encontra, as pessoas, elas não têm entendimento nenhum sobre o batismo no Espírito Santo. A gente pergunta, você ora em línguas? A pessoa, ela fica meio assim, desconfiada, às vezes porque ela viu ou ela teve a experiência de alguns exageros, de algumas coisas que ela pode ter assistido na internet e ela se escandalizou, ou por comportamento de algumas pessoas andando nos exageros, a pessoa ficou escandalizada, ou
talvez até ela tenha visto coisas sobrenaturais, né? Por exemplo, uma vez eu falar comigo assim: ah, irmã, mas esse negócio de orar em língua eu acho estranho, porque eu já vi uma pessoa do mundo que frequenta o terreiro de Umbanda, mais ou menos assim, orando em línguas. Então, eu fico com medo de orar em línguas, eu fico com medo desse negócio de batismo no Espírito Santo, porque pode ser que não seja o Espírito Santo, seja um demônio. Mas eu te digo uma coisa, queridos, a palavra de Deus, ela vem nos esclarecer sobre todas essas dúvidas. Primeiro, se uma pessoa é nascida de novo, se ela é filha de Deus, e se ela tem pedido a Deus o batismo no Espírito Santo, Deus não vai dar um demônio para ela. Não existe possibilidade de um cristão nascido de novo ser casa de um demônio, ser possuído por um demônio, querido. Nós precisamos entender primeiramente isso. Se uma pessoa ela não é cristã, se uma pessoa ela segue outra doutrina e não a de Cristo, e ela está imitando, porque o diabo ele é imitador, e se ela está imitando as coisas que o povo de Deus pratica, a gente não deve ter medo ou ficar pensando: será que comigo vai acontecer isso? Nós precisamos ter consciência de quem é que habita na gente. A gente não precisa ter esse medo de dizer: quem será que está falando em línguas através de mim? Se nós nascemos de novo, se nós entregamos nossa vida a Jesus, se a gente sabe quem é aquele que habita em nós, se a gente sabe a quem foi que a gente convidou para entrar e viver na nossa vida, no nosso coração. Não tem essa possibilidade. Então, as pessoas elas estão com muita confusão. Então, uma frase que eu ouvi certa vez, eu acho muito interessante, o escritor, ele diz assim, que todas as vezes que o nosso pensamento está errado, a nossa doutrina também está errada. Se a nossa doutrina está errada, é porque o nosso ensinamento está errado. Mas quando a gente está debaixo da doutrina certa, do ensinamento certo, o nosso comportamento está certo. E nós somos, queridos, uma igreja que crê no batismo do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que crê nos dons espirituais. Nós somos uma igreja que crê no batismo do Espírito Santo de Deus. Por que nós somos assim? Porque é a doutrina de Cristo, né? É inadmissível um cristão que diz que segue Jesus, mas fala assim: eu não creio no batismo do Espírito Santo. Então você está com a doutrina errada, com o ensinamento errado. E sabe, queridos, onde eu for e o quanto eu puder falar sobre essas coisas, eu vou falar, porque isso é libertador para a nossa vida. Nós precisamos do auxílio das línguas estranhas na nossa vida. Nós precisamos viver guiados pelo Espírito Santo. Mas se nós estamos vivendo a nossa vida com medo de orar em línguas, com medo de se envolver nas coisas espirituais, nós vamos perder do muito que Deus tem a acrescentar, do muito de revelação que Deus tem a compartilhar. Sabe, a revelação do Espírito Santo na nossa vida, ela vai trazer a mim e a você para um lugar de libertação. E antes de eu continuar sobre esse assunto, deixa eu te mostrar que Jesus falou sobre isso. Talvez você ainda não tenha um ensinamento muito correto sobre esse assunto, mas deixa eu te mostrar uma coisa que a palavra de Deus diz. Primeiro, aqui em Hebreus diz que o batismo é uma doutrina de Jesus. Outro versículo que a gente vai dar base a isso é João capítulo 7, versículo 37 ao versículo 39. Olha só, aqui nós vamos ver o próprio Jesus falando sobre esse assunto. Sabe, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, nem os dos apóstolos. Quem falou sobre esse assunto foi Jesus. E ele diz aqui, no verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê em Jesus aqui? Aleluia! Essa promessa foi dada para a sua igreja, foi dada para nós. Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz a palavra, como diz o que está escrito, do seu interior ou do seu espírito fluirá rios de água viva. E sabe o que é que o rio faz? O rio, ele traz vida.
O rio, ele traz provisão. O rio, ele traz prosperidade. O rio, ele traz riqueza. O rio, ele limpa. O rio, ele lava. O rio, ele traz fluidez no meu interior, no seu interior, meu irmão. Esse rio de água viva tem que fluir. E o Espírito de Deus te diz nessa noite: filha, filho, põe em movimento esse rio que já está em você. Eu lhe falo, meu irmão, tudo o que você precisa, toda a resposta, toda a provisão, todo o milagre está nesse rio que habita dentro de você. Você não precisa de mais nada, você só precisa se voltar para dentro e receber de dentro a provisão que tem no seu espírito. Porque o Espírito de Deus está habitando dentro de você. O Espírito de Deus é poderoso dentro de você. Aonde está morando o Espírito Santo de Deus, a treva não mora, o engano não mora, a morte não pode permanecer, a treva não pode permanecer. Ela pode até tentar chegar, mas ela não vai ficar. Porque Jesus disse que há um rio. Há um rio dentro de mim, há um rio dentro daquele que crê na pessoa de Jesus. Sabe, todas as vezes que você estiver precisando de provisão na sua casa, e quando eu falo de provisão, não falo de dinheiro não, eu falo de todo tipo de necessidade que o ser humano tem. O ser humano tem necessidade de muitas coisas. Quando a queda chegou, irmão, há necessidades físicas, há necessidades emocionais, há necessidades espirituais, há necessidades sentimentais, e todos os tipos de necessidade aparecem por causa da queda, mas Jesus está te dizendo nessa noite: eu já coloquei um rio, e esse rio é tudo que você precisa. Quando você é filho, você é filha, abre a sua boca na sua casa, e você começa a orar no Espírito Santo, o rio começa a dar pressão, a dar pressão, a dar pressão, e ele vai arrastar o que não presta, ele vai arrastar o pecado, ele vai arrastar a frieza, ele vai arrastar a letargia, ele vai afastar a tristeza, o engano, o desespero. Esse rio vai lavar você por dentro, porque é o poder do Espírito Santo agindo em cada filho de Deus. Ele não nos deixou órfão, ele não te deixou sozinha, ele não te deixou sozinho. Você pode estar na sua casa longe de tudo, longe de todos, mas Deus está com você. Como nós cantamos nessa noite, ele prometeu que jamais, jamais em grego significa jamais. Jamais em hebraico, né? Aqueles que gostam de estudar muito profundamente para entender, significa jamais. Isso quer dizer que nunca, 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 nunca você vai estar só. E a provisão que você precisa, a resposta, a palavra que você precisa, tudo está dentro de você, está no Espírito. Aleluia, por isso que Jesus disse, do seu interior é que vai fluir, é de dentro. Esse rio, ele vem do trono de Deus. Ele passa pelo trono de Deus e pelo Espírito, ele passa por você e de você abençoa outras pessoas. O rio que flui do trono, a Bíblia diz que do trono de Deus flui rios, rios de vida, rios de poder, e eles vêm através de, dentro de nós, através de nós e por nós, e através de nós ele vai abençoar a vida de pessoas, a sua própria vida. Quando nós estamos orando no Espírito Santo, nós abençoamos a nós mesmos. Quantas e quantas vezes, eu nem sei quantas vezes eu precisei de força, de uma palavra de renovo, e eu apenas comecei a deixar esse rio fluir através do batismo no Espírito Santo, da oração em línguas, intencionalmente. A questão é que às vezes a gente fica orando em línguas, e a gente fica orando em línguas pensando em um monte de outra coisa, deixando a nossa mente vazia, vaguear por tantas coisas. Mas nós queremos te dizer nessa noite que a oração em línguas, ela precisa ser intencional. Você precisa se voltar para o seu espírito, você precisa olhar para o seu espírito, você precisa estar percebendo o seu espírito, porque de lá virá as instruções, amém? De lá virá as direções. Graças a Deus que Deus não nos deixou dependente de ninguém. Deus não chamou a sua igreja para ser dependente de ninguém, nem de pessoas, nem de ministros, nem de nada. Mas você depende apenas do Espírito Santo de Deus. E tudo que Ele é, que Ele tem, que
que Ele pode, Ele vai manifestar a cada filho dEle. Então, quando nós vemos esse texto, nós lemos aqui até o 38, mas no 39 Jesus diz assim, ó. Não, aí João faz a observação por que Jesus disse isso. E ele diz aqui, isto ele disse, João dizendo, isto, ou seja, essa afirmação que do nosso interior fluiria rios de água viva, isso Jesus disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, aqui Jesus, antes da sua morte, da sua ascensão, ele se refere à vinda do Espírito Santo. Ele se refere a algo que ia acontecer no futuro, mas isso ainda não tinha acontecido. Mas quando a gente vê, por exemplo, depois que a gente vê Jesus falando isso, no capítulo 1 do livro de Atos, diz assim, olha, preste atenção, ali Jesus disse que o Espírito Santo viria, mas até aquele momento ele não veio, porque Jesus ainda estava na terra, Jesus não tinha sido ainda glorificado, mas aqui em Atos, ele já tinha morrido e ele estava aparecendo e dando instruções aos discípulos. No verso 1 ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fala assim, a fazer e a ensinar. Diga mais uma vez, a fazer e a ensinar. Então, doutrina de Jesus, verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, ou seja, a promessa que a gente acabou de ler lá em João capítulo 7. Verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí você sabe que nós estamos no capítulo 1 de Atos, no capítulo 2 acontece o cumprimento dessa promessa. E sabe aquela promessa de Deus, existe, irmãos, quando a gente fala sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo, existe muita confusão que tem gente, eu já ouvi pessoas dizerem assim, que o batismo no Espírito Santo é apenas para as pessoas que têm chamado de púlpito, quem já ouviu assim? Ou seja, para o restante das pessoas da igreja que não pregam, que não evangelizam, que não cantam, que não estão envolvidas no ministério, o batismo no Espírito Santo não é para elas. E sabe que isso não é uma doutrina de Cristo, isso não é uma doutrina correta. Sabe por quê, meu irmão? Porque no dia que a promessa de Deus se cumpriu, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que existiam 120 pessoas, mas era para existir mais. Porque a promessa não tinha sido dada apenas para 120. A promessa tinha sido dada para todo aquele que crê nele. Só que quem estava no lugar da obediência era apenas 120. E aí, no momento que vem o Espírito Santo, que vem a descida do Espírito Santo, e que eles são batizados em outras línguas, o que é que acontece? Eles são cheios, e definitivamente a partir dali começa a dispensação da graça, a dispensação do Espírito, onde o Espírito Santo agora habita no crente, ele está no meio de nós, ele não está vindo, voltando para o céu, batiza e volta, o Espírito Santo está na igreja, está dentro de você, é o seu ajudador, é o seu auxiliador, e a Bíblia diz que ele foi enviado para anunciar para você todas as coisas que hão de vir. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que vem até nós, está em nós para revelar aquilo que está oculto.
Deus não quer que você seja pego de surpresa em nada. Na verdade, quando você está orando em línguas, quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo vai dar para nós impressões no nosso espírito de coisas que nós precisamos saber. Sabe qual é o problema, queridos? É porque muitas vezes nós estamos desconsiderando as impressões do Espírito Santo dentro da gente. É como o irmão Reagan fala. O irmão Reagan diz que essas impressões do Espírito Santo dentro de nós, elas são como sentimentos aveludados. Parece frases, parece sentimentos, parece ideias, mas na verdade são inclinações que o Espírito Santo nos está dando, nos mostrando, nos informando de coisas. Mas quando a gente está insensível, quando a gente não está orando, quando a gente não está vivendo a doutrina de Cristo, a gente está vivendo doutrina de homens. E qual são a doutrina de homens? A doutrina de homens é que eles falam que batismo no Espírito Santo não é mais para hoje. Isso não é doutrina de Jesus, é doutrina de homens. Não foi Jesus quem ensinou isso, foram homens. O que é que os homens dizem mais? Que os dons acabaram, que os dons findaram quando morreu o último apóstolo do Cordeiro, os dons acabaram, mas isso é doutrina de homens. Não é doutrina de Cristo, irmão. Aí eu pergunto a você nessa noite, você que não fala em línguas, você que não está cheio do poder do Espírito, você que não foi batizado do Espírito Santo, eu te pergunto, de que doutrina você segue? Não é? Você está seguindo realmente a doutrina de Cristo? Nós estamos realmente sendo cristãos? Ou nós estamos seguindo pessoas? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Eu não sei de você, mas irmãos, eu vou seguir a Cristo. Eu entreguei minha vida a Cristo. Eu sou cristã. Alô? Eu estou lendo um livro de um ex-cessacionista, né? Cessacionista. Ou seja, um reformado que não cria em nada. Não cria em cura, não cria em batismo, não cria em dom do Espírito, não cria em nada. E ele simplesmente foi atropelado pelo poder do Espírito Santo. E esse homem, hoje ele prega sobre cura, ele fala em línguas, é um homem cheio do Espírito Santo. E sabe, irmãos, eu não sei como é que se consegue viver um evangelho seco, sem vida e sem o poder do Espírito Santo. Mas sabe, toda pessoa que fala que o poder do Espírito Santo não existe, os dons não existem, apóstolo não existe, batismo não existe, cura não existe, são pessoas que estão pregando o evangelho baseado na sua experiência ou falta de experiência. É interessante que ele diz isso no livro. Ele diz, eu fui cessacionista porque eu nunca tinha tido uma experiência, ele fala. E eu não estava crendo na palavra, eu estava crendo na falta de experiência, ele diz. Porque muitos de nós cremos em Cristo e queremos viver a doutrina de Cristo, mas nós estamos muito ligados na nossa falta de experiência, ou seja, porque a gente nunca viu ninguém sendo curado, a gente não crê. Porque a gente nunca viu um morto ressuscitar, então a gente não crê. A gente nunca viu um canceroso ficar curado imediatamente, então o que é que a gente faz? A gente não crê. Na verdade, a nossa base doutrinária não é a Bíblia, é a experiência. Alô, tem alguém aqui? Eu vi uma pessoa descontrolada, que eu não sei nem de que buraco ela saiu, que eu não sei nem se ela é crente, fazendo exageros com relação ao dom de línguas, profetizando da carne, aí porque eu tive uma experiência errada, aí eu digo, batismo no Espírito Santo não existe, falar em línguas não existe, então eu estou baseando minha doutrina na má experiência, na experiência errada ou na falta dela e não em Cristo. Meus irmãos, nós precisamos ser cristãos. Não importa o que as pessoas estão fazendo, o descontrole das pessoas, se elas estão pregando certo ou errado, eu vou ficar com Cristo. Se o Novo Testamento fala, se a Bíblia fala, então nós vamos ficar com Cristo. Sabe por quê, meu irmão? É porque a gente precisa andar na palavra. Se a gente anda na palavra, a gente está seguro. Esse mundo pode acabar, pode explodir, pode tudo dar errado, vir pandemia de novo, acaba a eletricidade, fica sem internet, tanta coisa que fala que vai acontecer. Não importa se nós temos o Espírito, se nós estamos fluindo no Espírito, Ele nos guiará a toda a verdade. Ele não nos deixará enganados, Ele não nos abandonará.
Aleluia! Vale a pena andar no que a Bíblia diz, vale a pena andar na palavra. Então aqui a gente vê Jesus falando do batismo no Espírito Santo. No capítulo 2, como eu já disse, a gente vê o Espírito Santo vindo. E outra coisa, irmãos, esse negócio de falar em línguas que é só para quem é do púlpito, isso é engano, sabe por quê? Porque no meio desses 120 aqui, tinha os 12 apóstolos, 12 não, né? Tinha 11, porque um tinha se matado, né? O Judas tinha se suicidado. O primeiro, o relato de um crente suicida. Misericórdia. Não sabe o que aconteceu com esse homem. Mas tinha os 11, tinha a mãe de Jesus, tinha os discípulos de Jesus, os apóstolos, tinha todo tipo de gente. Tinha ex-ladrão, tinha ex-caloteiro, ex-prostituta, ex-mentiroso. Estava a bagaceira todinha lá, gente. Eis de tudo tinha nesses meios dos 120. Não só tinha os 12 apóstolos ali, os 11, né, imaculados de Deus, separados num lugar muito alto. Não, tinha eis de tudo. E a Bíblia diz que todos foram cheios de Espírito Santo. Isso me diz que Deus não está fazendo acepção de pessoas. E se você hoje está aqui nessa noite e você não vive uma vida falando em línguas porque você pensa, não, mas eu sou um miserável pecador. Ah, porque eu sou indigno. Ah, porque eu não mereço. Eu quero te dizer, isso é doutrina de homem, isso não é doutrina de Cristo. Se você crê em Jesus, o batismo no Espírito Santo, a vida cheia do Espírito Santo é para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Está disponível esse rio de água viva, está disponível essa conexão direta com Deus, está disponível essa ligação, essa abertura, essa avenida entre o céu e a terra, onde você pode receber e dar para Deus aquilo que Ele merece, aquilo que é devido, queridos. Se Jesus falou, eu creio. Repete isso. Se Jesus falou, eu creio. Está certo. Amém. Aleluia. Então, nessa noite eu quero te incentivar, você que já é batizado no Espírito Santo, a você estar sendo renovado a cada dia. A você estar sendo fortalecido a cada dia. Eu costumo dizer que o batismo no Espírito Santo, ele não vai depender da vontade da carne da gente, pessoal. Porque para falar em línguas você precisa ser muito intencional. Porque a sua carne não vai querer. A sua alma muitas vezes também não vai querer. Mas nós precisamos estar colocando em prática essa arma espiritual que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo, lá na carta em Efésios, ele fala da armadura de Deus. E quando está terminando lá todos os itens da armadura de Deus, ele fala orando no Espírito. E o Rick Renner é um amado escritor e também ele é especialista no grego. O Rick Renner, ele diz, ensinando sobre a armadura de Deus, ele diz que a oração é como se fosse uma lança espiritual, que você pode jogar longe no inimigo. Porque toda a armadura de Deus, elas são armas de defesa, né? Nós nos revestimos da armadura de Deus para nos defender contra os ataques do inimigo, amém? Por isso nós precisamos estar revestidos. Mas quando fala sobre a oração em línguas, ele fala que é como uma lança, que o inimigo está distante, porque ele não pode tocar a nossa vida. A Bíblia diz que o inimigo, ele está em derredor, porque ao redor tem os anjos de Deus. Mas ele fica em derredor, procurando quem possa tragar, procurando infernizar a tua vida, procurando atrapalhar a tua vida. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos orando no Espírito, é como lanças contra o inimigo que nós jogamos. E eu creio que essas lanças, quando são jogadas, elas vão desfazendo aquilo que o diabo estava intentando. Sabe, ele estava maquinando lá no inferno contra a sua vida. Ele estava preparando uma armadilha para destruir a tua finança, para destruir os relacionamentos familiares, para destruir tuas amizades, para destruir tua família, para destruir teu negócio, para bagunçar a tua vida. É quando você está orando no Espírito, quando você está ali aplicado, orando no Espírito Santo, olhando para dentro, falando
falando em línguas, sabe, o Espírito Santo vai estar trabalhando através daquela oração e vai estar desfazendo isso, desfazendo aquilo, desfazendo a obra do inimigo, desfazendo aquilo que ele está preparando, a armadilha que ele está preparando contra a sua vida. E de repente, aquilo que estava pesado, de repente fica leve. Aquilo que parecia que vinha para destruir, de repente, Deus muda. Por que Deus mudou? Por causa da intervenção do Espírito de Deus na sua vida orando. Às vezes a gente canta aquela canção, né? Espírito Santo, ore por mim. Não tenho nada contra, mas a gente precisa avaliar a doutrina. Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Fale as palavras que eu preciso falar, eu não sei orar. Sabe de uma coisa, o Espírito Santo ele nos ajuda em oração, isso é verdade. Mas o Espírito Santo, sabe uma coisa que ele não faz? Ele não ora por a gente. Ele não ora em nosso lugar. O Espírito Santo não vai estar orando por a gente enquanto a gente está deitado no sofá, ou sentado no sofá, assistindo uma maratona do Netflix. Eu não tenho nada contra você assistir nada, irmãos, eu assisto também. Eu não sou muito de maratonar, não. Mas eu gosto de assistir um filme de vez em quando quando presta. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Tem crente, tem cristão que fica lá, sentado na cadeira, maratonando, sabe? Não abre a sua Bíblia, não ora em línguas, e depois fica, Espírito Santo, ore por mim. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ele não vai orar em seu lugar, ele não vai orar. Não se engane. Não acredite nisso. E como é que o Espírito ora por mim? Ele ora através de você. Quando você está orando no Espírito, orando em outras línguas, Ele está te dando a ferramenta e você está dando voz àquilo que o Espírito Santo está compartilhando no seu interior. Então, Ele me dá as línguas, Ele me concede a oração e eu, através dele, oro a Deus. Através de mim, Ele gera a vontade de Deus na minha vida. Enquanto eu estou aqui, orando, gemendo no Espírito, orando em outras línguas, o Espírito está, através da minha vida, concedendo as palavras certas para que eu leve a Deus. Na verdade, eu não sei o que oro, mas o Espírito que conhece as profundezas de Deus, no meu interior, ele ora as palavras certas, corretas e intencionais para que eu leve a Deus o que realmente eu preciso. Mas para isso eu preciso dar de mão ao Espírito Santo. Eu preciso pegar junto com ele e ele dizer, filha, vamos lá. Ele me concede as línguas e eu oro. Não é o contrário. Não é eu de perna cruzada, sem fazer nada, e ele lá orando por mim. Isso não existe, irmãos. Amém? Vamos ver mais um motivo pelo qual a gente precisa estar orando em outras línguas. Eu estou com o meu tempo já acabando. Esses dias eu estava no culto de oração, né, falando sobre esse assunto. Então, eu vou só pontuar rapidamente, Romanos 8, 26 e 27. Vocês já conhecem, né, eu estou dando base para essa doutrina de Cristo, que é a doutrina do batismo no Espírito Santo e a oração em outras línguas. Romanos 8, 26, verso 27, eu vou ler aqui com vocês. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, ou seja, a nossa mente ela é muito limitada com relação à verdadeira necessidade que a gente tem. E eu te digo, irmão, todos nós, cada um de nós aqui, não sobra ninguém, a começar de mim, eu não conheço a minha verdadeira necessidade espiritual. Eu posso ter ideia de algumas coisas, mas a verdadeira necessidade espiritual eu não conheço, mas Deus conhece. Deus sabe o que eu preciso de verdade, mas eu às vezes acho que preciso apenas, eu preciso isso, Senhor, eu estou precisando. Isso é as ideias da mente, é o que a mente entende. Porém, existem as necessidades espirituais que elas vão muito além da minha mente. Vocês estão comigo? Então o Espírito Santo conhece o que eu preciso de verdade. Por isso que ele me ajuda na minha fraqueza, na minha falta de entendimento do que realmente eu preciso mudar, ou do que realmente eu tenho necessidade na minha vida. E por causa disso, porque ele conhece a minha fraqueza, e eu não sei orar como convém, ou o que realmente precisa,
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Tem uma versão que diz que ele intercede por nós com uma linguagem não articulada, uma linguagem não conhecida pela minha língua materna, pelo português, ou pelo inglês, quem fala inglês, ou russo, quem fala russo. Então, ele vem com a linguagem do céu, através do meu espírito, ele ora por mim. Por isso que quando a gente ora em línguas, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. Tem alguém que falou certa vez comigo assim, mas não é possível um negócio desse. Eu agora estou orando em línguas mais do que eu orava antes. E eu estou ficando pior do que eu era. Eu já ouvi uma pessoa falar, eu já percebi isso. Teve uma época que eu estava orando em línguas umas 8 horas por dia. Por quê? Porque eu estava orando assim, desde que eu acordava de manhã, fazendo tudo que eu precisava fazer, dirigindo, cuidando da casa, cuidando de filho, fazendo tudo, orando em línguas baixinho. Porque eu estava querendo fazer realmente uns exercícios mesmo do meu espírito. Hoje eu não estou orando tanto assim, né? Estou em falta, mas teve uma época que eu estava assim. Só que quando eu percebi que eu estava me exercitando na oração em línguas muito, o que é que aconteceu? Eu estava pior, em algumas coisas da minha vida, eu estava pior do que antes. Por exemplo, a minha irritação diária estava pior do que antes. Então, naturalmente falando, eu tenho facilidade de me irritar. Mas o Espírito me ajuda nessa fraqueza quando eu oro em línguas. Então, eu estava orando em línguas, eu estava pior. E graças a Deus que o Senhor envia pessoas que podem nos ensinar, né? E pode derramar luz na escuridão. E aí eu estava lendo um autor de um livro muito bom, que se chama Andando no Espírito, do Dave Robertson. Quem já ouviu falar do irmão Dave Robertson? E aí eu estava lendo esse livro, e ele fala no livro que quanto mais você ora em línguas, o Espírito Santo vai pegar as suas piores fraquezas e vai expor. Por isso que ele ajuda a nós nas nossas fraquezas. Então, tem coisa... Deixa eu te explicar isso melhor. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Tem coisas que estão latentes na gente. Dificuldades, fraquezas, problemas de caráter, desvio de caráter, e etc, 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 etc. Quem está entendendo? Porém, a nossa mente diz para nós assim, não, você tem que orar a sua necessidade. E a sua necessidade é suprir aquela conta que você tem que pagar de R$10. Alô? Vou colocar um exemplo bem engraçado. A nossa mente limitada e que não conhece a necessidade real, ela diz assim, não, a minha necessidade hoje, tudo que eu preciso é pagar aquela conta de R$10. É a mente natural, é a mente limitada. Porém, a mente do Espírito sabe que a nossa maior necessidade é vencer o nosso problema de caráter. É a nossa carnalidade. É viver irritado, com raiva, chateado, amuado, brigando, zanhento, cri-cri, murmurador, incrédulo. Só acontece comigo, tá, irmão? Aí o que é que ele faz? Quando eu oro em línguas, ele pega a minha fraqueza e ora. Aí o que é que acontece? Ele traz à tona para mim, não para me envergonhar, não para me entristecer, mas para que eu corrija. Então, não ache estranho quando você começar a orar em línguas mais do que você orava antes e você começar a ver coisas em você que você não via antes. Não faça estranho. Não pense que é estranho. É o Espírito Santo te mostrando a tua condição real. É te mostrando a tua verdadeira fraqueza. Mas aí o que é que ele faz? Ele expõe, você corrige e você muda. Porque o maior objetivo de Deus na nossa vida não é pagar nossas contas. Não é satisfazer as nossas necessidades. Não é nos mimar. A nossa maior necessidade é parecer com Jesus. E esse processo Deus está fazendo com cada um da gente. A cada dia. Ele está nos duplicando a imagem do próprio Filho dele, queridos. E a oração em línguas é de fundamental importância nesse processo. Por isso que o inferno se levanta para inventar
todo tipo de mentira a respeito de oração em outras línguas. Porque Ele sabe o benefício que isso vai fazer na tua vida. Ele sabe, e nós precisamos saber o quanto a oração em línguas vai transformar o nosso viver, querido. Eu te rogo, não para de orar em línguas, mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando você sente que parece estar pior do que quando você estava sem orar. Ele está nos transformando por dentro, nos modelando, nos duplicando a imagem do seu Filho Jesus. Deixa eu te dar mais um motivo. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Diz que o inimigo fez de tudo e durante anos e anos, pessoas não foram batizadas no Espírito Santo. Mas nesse grande avivamento que está varrendo toda a terra, enchendo toda a terra, Deus está enchendo os seus filhos com o Espírito Santo, com o batismo, com outras línguas, porque Ele está fazendo uma obra não somente no nosso exterior, mas no nosso interior. Deixa eu ler aqui. Oh, aleluia. Estamos vivendo na dispensação do Espírito. Houve a dispensação da lei, a época da lei, a dispensação dos patriarcas, muito bom, foi tudo maravilhoso. Houve a dispensação lá dos profetas, maravilha, bênção demais. Mas essa é a dispensação do Espírito Santo. Nós não podemos desconsiderar o que nós estamos vivendo de favor e graça de Deus. Zorobabel, deixa eu só explicar rapidinho para você. Quando Israel estava no exílio na Babilônia, eles ficaram lá por 70 anos. E Jerusalém foi destruída. Porém, por um decreto do rei Ciro, eles foram libertos da Babilônia. Quando eles saem de lá, o governador, o legislador de Israel é Zorobabel. Só que quando Israel sai da Babilônia, ele sai sem exército, ele sai sem riqueza, eles estavam fracos, tanto em guerra, como fracos em riqueza, fracos em tudo. E Deus chama eles de volta para a sua terra para reconstruir. Mas antes disso, Deus fala para Zorobabel e diz assim: ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, eu tenho um carinho especial por esse texto, porque, irmãos, essa condição que Israel estava, é a condição que muitas vezes nós estamos na nossa vida. Israel estava sem a força militar de um exército. Israel não tinha riqueza como eles tinham no tempo de Davi. Eles não tinham mais nada, e às vezes é a nossa condição na nossa vida hoje. Talvez seja a condição da sua vida como você entrou hoje aqui. Você não tem nada. Você não tem nenhuma estrutura física, espiritual, nada, nenhuma base que te dê sentido, que te dê um norte. Você não tem nada para se sustentar. Porém, a palavra que Deus disse para Zorobabel, Deus te diz nessa noite, não vai ser pela força, não vai ser pelo poder de um exército, não vai ser por riqueza, não é por causa de dinheiro, não é por causa de influência, não é por causa de pessoas que você conhece, não é porque você tem as costas largas, não é porque você tem contato. Ei, filho, o Senhor está dizendo, é pelo meu Espírito que as coisas vão acontecer. Irmãos, eu creio nisso. Às vezes nós estamos estruturando a nossa vida em estruturas velhas, estruturas de homens, estruturas de engano, estruturas de instituições, ou até, irmãos, a nossa força do braço. Quantas vezes nós estamos confiando na nossa força do braço? Quantas vezes nós estamos confiando no nosso salário? Quantas vezes nós estamos confiando no nosso emprego, em todas essas coisas? Deus diz, tudo isso um dia pode acabar, mas o poder do Espírito Santo é capaz de refazer, de reestruturar, de suprir tudo aquilo que nós precisamos. Zorobabel precisava entender isso antes de voltar. Ele não tinha nada físico pelo qual ele pudesse se sustentar, mas ele tinha o Senhor. E tudo deu certo por causa disso. E essa é a palavra do Senhor para você, para mim, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Não será pelo seu braço. Não será seu braço.
Não será sua força, não será minha força, mas é pelo Espírito de Deus que tudo acontece. E quando o Espírito de Deus está agindo, ninguém pode impedir. Quando o Espírito de Deus está agindo, coisas sobrenaturais acontecem. Quando o Espírito de Deus entra numa situação, ele muda de repente. Tudo que era deserto floresce. Toda porta fechada se abre. Tudo aquilo que está vazio se enche. O deserto começa a ter flor, o deserto começa a ter rio. Por quê? Porque o Espírito de Deus está agindo. Mas para isso nós precisamos, meu irmão, dar lugar ao Espírito em nossa vida. Nós precisamos tirar os entulhos do Espírito. E quando eu falo isso, eu falo do nosso espírito humano. O nosso espírito humano, onde o Espírito de Deus habita, ele está lá cheio de tudo que nós precisamos. Com toda a direção, com toda a força, toda a alegria, toda a provisão. Oh, a alegria do Espírito Santo, irmão. Você hoje nessa noite entrou aqui, pode ser que você não tenha nada natural para se alegrar na sua vida. Eu te digo, a alegria do Espírito Santo é uma alegria sobre-humana. Quando nós tiramos os entulhos do nosso espírito, o que é tirar os entulhos? Tirar a letargia, tirar a preguiça espiritual, tirar a falta de perdão, tirar o cri-cri, tirar a falta de humildade, tirar a falta de santidade, tirar a falta de compromisso com Deus, tirar esses entulhos, o nosso espírito ele vai aflorar. O nosso espírito ele vai expandir. E aí nós vamos conhecer quem realmente somos. O problema é que a gente está cheio de entulho. O nosso espírito está todo apagado, está todo latente. Por quê? Porque tem muito entulho, muita carne. Muito eu, mas quando a gente diz, Senhor, eu quero que o meu eu morra e o Senhor vai reinar sobre a minha vida. E a gente começa a obedecer a palavra, só a palavra, a gente começa a experimentar de uma vida sobrenatural verdadeiramente. Uma vida que não tem explicação. Eu te digo, tudo isso está disponível na oração em línguas. Deixa eu te dar mais o último motivo. Não que seja o último, né, de verdade, mas eu tenho 4 minutos para acabar. Você está entendendo? Isaías capítulo 28, verso 11. Aleluia. E eu pergunto, em que palavra, em que doutrina você vai crer? Eu vou crer na palavra de Jesus. Aleluia. 28, 11. 11, 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Ei, a oração em línguas é um modo de Deus falar com você. Eu vou dizer de novo em grego agora, para ficar mais bíblico. A oração em línguas é uma forma de Deus se comunicar com você. Provérbios 27, 1 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O nosso problema é que a gente quer ver Deus operando pela nossa carne. Né? E a gente até pensa assim, se eu me arrepiar, é Deus. Isso é, irmãos, retrógrado. Não é se arrepiando que você identifica Deus num lugar. Porque o arrepio, ele é uma sensação baseada em algum estímulo. Você pode se arrepiar de frio. Debaixo do ar-condicionado, eita, me arrepiei. Isso não quer dizer que Deus está aqui. Mas a nossa base é a palavra. Então, o teu espírito é o lugar onde Deus te ilumina. Quem já teve aquela sensação de sexto sentido? As pessoas chamam, parecia um negócio dentro de mim falando. Ei, deixa eu te dizer, querida. Não é um negócio dentro de você, não. Ele não é um negócio, se chama Espírito de Deus. Terceira pessoa da deidade. O poderoso dos poderosos, o Deus maravilhoso. Ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Então nunca mais fala, uma coisa. Diga assim, o Espírito de Deus no meu espírito se comunica comigo. Ele não me deixa enganada, ele não me deixa enganado.
Então, por ele, através da oração, o Senhor fala. Diga, Deus fala. Diga assim, eu escuto. Verso 12. Ao qual ele disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então aqui nós vemos 3 pontos maravilhosos que a oração em línguas pode trazer para a nossa vida. O primeiro, a sensibilidade para ouvir Deus falando com a gente. O segundo, descanso. O terceiro, refrigério. Está cansado? Ora em línguas. Está se sentindo sobrecarregado? Preciso de refrigério? Ora em línguas. Fabiana, eu oro em línguas até quando? Até você remover a preguiça. Ore até você remover a carnalidade. Ore até você parar de orar, olhar no relógio, ver quantos minutos você já orou. Ore até a sua carne se render ao seu espírito e parar de querer beber água e ir comer. Ore até que seja removido o mau comportamento. Porque no momento em que a nossa carne, estou terminando, escute isso. No momento em que sua carne entende que ela não vai vencer, e que seu espírito é que vai prevalecer, ela para de boicotar. Aí chega um momento na oração em línguas que vira, é ao contrário, você não quer mais parar de orar. Você já não quer mais ir comer, você não quer mais beber água, você não quer mais falar com ninguém, você não quer ir para o celular, nem que se quer ver a hora. Você só quer estar agora ali. Porque agora, o que aconteceu? Não é porque Deus chegou no ambiente, é porque a sua carne rendeu e o seu espírito conectou, pegou a veia. Aí você vai, e aí está o segredo revelado dessas pessoas que oram em línguas, 8 horas, 9 horas, 12 horas. Sabe que o irmão Reagan, muita gente fala assim, irmão Reagan foi um homem de fé. De fato, ele foi um homem de muita fé. Porém, em um dos seus livros, o filho dele, Kenneth Reagan Jr., fala que o irmão Reagan era, sobretudo, um homem de oração. Mas as pessoas só falam da parte da fé, mas as pessoas não imitam tanto a parte da oração. Ele conta que quando ele era criança, ele saía de casa para a escola de manhã. Ele voltava e o pai dele ainda estava dentro do quarto orando. Ele ia dormir e o pai estava orando. Ele acordava de manhã e o irmão Reagan ainda estava dentro do quarto orando, no mesmo quarto sem sair. Ele ia para a escola, voltava e o irmão Reagan estava lá dentro do quarto orando. E ele levantava no outro dia de manhã, no terceiro dia, e cadê papai? Não, papai está orando no mesmo lugar, sem sair. E eu pergunto, como se consegue ficar 3 dias sem comer, sem beber e a orar? É porque a carne ali já foi vencida. Entendamos que a nossa carne é inimiga do nosso espírito. Ela vai boicotar, até que ela entenda que ela não pode vencer. Quando ela entende isso, aí seu espírito domina. Quando o seu espírito domina, aí você se torna aquela pessoa que pode orar por horas e horas e horas, pode ficar sem comer por horas e horas e horas. É possível você perdoar qualquer coisa, é possível você receber de Deus qualquer resposta, é possível você dar qualquer decreto no mundo espiritual, aquilo vai acontecer. É aí onde o verdadeiro você sai. Quem você realmente é, sai. E aquele homem antigo, semelhança de Adão, é mortificado. E o homem e a mulher, semelhante à imagem de Cristo, ele sai para reinar em vida. Amém?